Instagram e pelo Facebook pode ser que dê aí algum delay um do outro aí, mas vamos lá. Então até tem aqui alguns comentários perguntando aí da prova. Vamos lá, que a gente tem aí mais um tempinho aí para a gente conversar bastante coisa. Tá? Então o pessoal que está aí também pelo Facebook acompanhando e pelo Instagram. Então vamos lá. Então, em primeiro lugar, né, agradecendo aí a todos do cursinho, né, voltando na minha fala, todos do cursinho aí pela oportunidade que me foi dada, né, fazendo parte aí da equipe. Né. Quero agradecer também vocês, alunos aí do cursinho, né, caso vocês, porventura, não fazem parte aí do cursinho, a gente tem aí, o cursinho está nas redes sociais, né, no Instagram e também aí no Facebook. No Instagram tá como Rosa Parks e no Afro, e pelo Facebook Cursinhos Rosa Park e Neafro aí, tá bem? Aí vocês ficam aí, né, entram em contato, né, tem os coordenadores e aí eles podem estar auxiliando vocês até melhor do que eu. Em primeiro lugar, quero aí também fazer uma autodescrição, né? Eu aprendi isso dando aula aí, né? Porque pode ser que tenha algumas pessoas com deficiência assistindo, baixa visão, né? Não enxerga direito o Clécio, e aí eu quero, né, fazer uma autodescrição, né, rápida aí e me apresento aí, tá bem? Então, meu nome é Clécio, tenho aí 1,71 m, né? Tenho 65 quilos, biotipo aí que a gente chama de magro, né? Sou branco, faço, né? Eu na verdade tenho uma mistura de um mix, né? Mix de um pai, né, nascido na Bahia, um pai baiano, e minha mãe nascida aí no interior de São Paulo. Então eu tenho alguns traços no nariz, nos olhos, enfim, né? Tem alguns traços aí, tá? Então eu tenho os olhos castanhos, né? O cabelo baixinho, né? Ralinho, né? E também pela questão da idade, pouco cabelo. E a grande maioria, né, é cabelo branco. Eu uso óculos, né? Mas ultimamente, hoje, em vários momentos aí eu estou usando lente, tá? Estou aqui sentado, né? E aqui atrás de mim, tá? Aqui nas minhas costas, né? Eu tenho aqui uma das minhas paixões, né? Que é, na verdade, são os livros e também algumas figuras geométricas que me acompanham aí, né? Tem alguns prismas, pirâmide, né? E tem outros, tem um ábaco, né? Enfim, né? Tem algumas coisas aí que faz parte da minha paixão. Sou uma pessoa que me considero bem organizada, né? Isso ajuda bastante uma série de coisas, né? E curto também, além dos livros, né? E faço aí, né, um esporte, né? Que é uma das coisas que me ajuda a dar uma relaxada, né? Que eu gosto aí de nadar, correr, andar de bicicleta, musculação, né? Fazer aqueles triatlon, né? Eu ainda pretendo fazer um ainda, né? Por enquanto só estou no duathlon, beleza? E aí eu sou, na verdade, sou formado em licenciatura plena em matemática e física, né? E, e aí o que me ajudou bastante foi, sem dúvida nenhuma, ir trabalhar, né, na área de educação, né, no qual eu leciono aí há mais ou menos 26 anos, né? E aí com esses várias coisas eu fiz aí um estudo aí da fiz um mestrado em educação matemática. Também sou, além disso, casado e pai aí de dois JJ, né? Júlia e João Pedro. Então vamos lá, né? Então a minha fala de hoje, né, vai ser voltada para três partes. A primeira é falando sobre o ensino médio, a segunda quero falar um pouquinho sobre matemática do Enem e quero aí dar um bate-papo sobre, na verdade, sobre
uma preparação aí que eu chamo. Então, o chat está aberto, né? Fiquem à vontade aí para fazer perguntas, para tirar as dúvidas, tá bem? Para a gente continuar aí na nossa conversa. Então vamos lá. Quero falar um pouquinho aí das três partes, eu começando aí com o ensino médio, né? Então começando aí com o ensino médio. Então, pensando, bem-vindo, professor Clécio, sempre bom aprender, eu que agradeço. Pensando nisso, nós temos aí o INEP, né, que é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, né? E dentro do INEP, né, tem vários órgãos dentro do Ministério da Educação e saiu aqui, né, na terça-feira do dia 15 agora, né, 15 de 2020, né, uns dados falando um pouquinho sobre o ensino médio, né? E aí tem umas diretrizes, uma série de coisas, né? E eu quero, né, fazer um recorte, né, e falar um pouquinho dos dados, não dos dados, né? Um recorte bem, não muito preciso, né? Mas ele é muito delimitado para falar um pouquinho aí das questões do ensino médio, né? Então, isso é uma coisa que hoje mesmo já vi no jornal algumas informações, né, que eu quero salientar aí para nós tomarmos os cuidados. Então, o único estado, né, a gente for ver por esses dados, né, que atingiu as metas do governo foi o estado de Goiás, né? Mas, né, e aí não vamos abrir, né, neste momento para esta conversa, mas poderíamos fazê-la. Qual que é? Né, a gente tem que tomar alguns cuidados, né, que eu já vi hoje uma reportagem falando, né, ranqueando aí algumas escolas que foram as melhores escolas segundo os dados do IDEB, né? Então, isso me preocupa, né? E preocupa por quê? Porque aí começam a ir, vão atrás dessas escolas, vão achar que essas escolas realmente são as melhores escolas, enfim, né? Então a gente tem que, né, tomar esse cuidado grande aí para nós não se arriscar para falar que essa escola é melhor que outra. Por quê? Né? Porque é um dado que ao mesmo tempo não é muito preciso, né? Tem vários educadores falando sobre isso, né? Enfim, vários dados não precisos. Quais são esses dados não precisos, né? Porque se nós analisarmos bem, né? Se nós analisarmos bem, tem alguns dados aí que algumas, a gente for pensar, é a mesma avaliação para quem estuda de manhã, para quem estuda, sei lá, à tarde nas escolas técnicas, né? Isso varia também de estados, né? Então é a mesma avaliação para todo mundo, tá bem? Então isso é um pouco complicado, mas, né, é um dado aí que para o meu, como professor, como pensar no Enem, como pensar no ensino médio, né? O ensino médio precisa melhorar um pouco, né? Precisa melhorar bastante aí uma série de fatores, né, que é preciso de nós pensarmos juntos aí, tá? Então, fica minhas considerações aí em relação ao ensino médio, né, que não é só por esses dados, né, mas como a gente tem aí alguns professores acompanhando também pelo Face, né, pelo Instagram também, sabe que em questão da educação nós precisamos melhorar muito, muito esse nosso ensino médio, tá bem? E aí quem quiser depois entrar, né, no site do INEP lá, tem aí todas as informações, todas as tudo sobre este ensino médio, tá bem? Agora vamos para a segunda parte, né? Se tiver alguma pergunta, fiquem à vontade para fazer. Quero a segunda parte para falar sobre o ensino, pensando, na verdade, na matemática, mais o Enem, né? Então, é uma coisa que é preciso de nós conversarmos, né? E antes de falar sobre matemática e Enem, quero aqui junto com vocês, né, fazer uma metáfora, né, para explicar isso melhor, né? Então vamos pensar no seguinte: vamos imaginar que nós vamos fazer uma viagem de 50 quilômetros, né? Então, para quem é aqui de São Paulo, se tiver o pessoal aqui de São Paulo, pensarmos, né,
da capital de São Paulo até, por exemplo, a praia, né, dá mais ou menos 50, 60 quilômetros, né? E aí, como pode ser feito, né? Dependendo de onde nós saímos, né? É muito tranquilo, porque a gente coloca aí as pessoas no carro, coloca aí o cachorro, dá uma olhada nos pneus, ajusta aqui, ajusta ali, coloca gasolina e vai embora, né? Então, é isso que eu quero que a gente mentalize, né? E depois, a minha, o meu questionamento é o seguinte: se essa viagem, ao invés de ser só 50 quilômetros, essa viagem foi de 2.000 quilômetros, será que vai ser a mesma organização? O que vocês acham? Então, uma viagem de 50 quilômetros e uma viagem de 2.000 quilômetros, né? Então, a gente pensa, mas é uma viagem, né? Então, o que acontece, né? A gente pensa que é tudo parecido, tudo igual, né? Mas tem, querendo ou não, tem muita diferença, né? Tem aí para que nós pensamos uma diferença muito grande, né? Por quê? Se você pensar hoje, né? Se nós estamos aqui pensando numa educação escolar, né? Eu reitero isso, né? Olhando aqui para a matemática, principalmente, né? Infelizmente ou não, né? As pessoas relacionam, né, essa matemática com os cálculos, né? Matemática para muitos de vocês, para muita gente, né? Vocês, de modo geral, né, que estão aí assistindo, relacionam com matemática com cálculo, né? Que para mim, como professor aí, né, é um grande erro que a gente comete, né? Por quê? Porque, na verdade, a gente leva só a matemática somente para fazer os cálculos, né? E tem outras coisas mais. Por exemplo, se talvez eu perguntasse para vocês, né, qual uma ou as primeiras duas palavras quando alguém fala de matemática, que vocês falariam, né? O que vocês falariam sobre o que é matemática, né? Escreva aí no chat aí, né? Pensando, né? Se eu falar a palavra matemática, né? O que rola, né? O que a gente pode ver aí, né? Então ele fala, fala matemática, né? E aí quais são as palavras que vêm aí na cabeça de vocês, né? Então isso é uma coisa que e muitas vezes a grande maioria das vezes, né? E a palavra que mais aparece aí, espero que venha outras palavras aqui, né? Mas uma das palavras que mais aparece aí é a palavra cálculo, tá? E, na verdade, né, a matemática não é só cálculo, né? E aí eu vou tentar conversar com vocês, encaminhar a minha viagem aí de pensar em 2.000 quilômetros e, na verdade, também pensar como que a prova, né, pode ser vista ou como a prova é falada aí, né, a prova aí de matemática, a parte da prova de matemática. Então, eu não poderia de não fazer isso, né, eu como professor, educador aí da questão da educação matemática, né, eu quero, né, que vocês, quem está aqui assistindo, né, entenda que matemática não é só cálculo, né, e a prova disso eu vou não provar, né? Vou mostrar para vocês como que matemática não é só cálculo, né? Então, na verdade, matemática, né, é um conjunto de técnicas e artes, né, desenvolvida pela espécie humana para avaliar, comparar, classificar, ordenar, medir, quantificar e uma parte muito importante, inferir os fenômenos e fatos do seu contexto natural e cultural, né? Essa é uma definição em que eu aprendi com o professor Biratã D'Ambrosio, quem é da área de educação, né, sabe muito bem disso, e quem vai para a área de educação matemática também provavelmente conhece. Eu tive o prazer, né, de ter conhecido e ter sido orientado por ele, então por isso que eu falo aí com muita propriedade, para mim, né, um dos espetaculares professores, né, pesquisador, pensador, né, professor Biratã D'Ambrosio, né, porque que ele fala que matemática também é avaliar, né? Hoje mesmo, né, a gente pode aí pensar em várias situações de problema, né, como hoje aconteceu, né? Eu vi um menino falando, né, parece algumas coisas que vai acontecendo durante a nossa vida, né? Eu fui
eu fui próximo aqui da minha casa numa granja, né, e estava lá escrito o seguinte, se eu não me engano, era uma dúzia de ovos R$ 4 e 30 ovos, né, 30 ovos R$ 11, né? E a pergunta que mais ou menos ficou no ar, né? O menino quase falou para a mãe, o que que compensa, né? Levar uma cartela ou levar, né? Então tem tudo uma relação com a matemática aí que a gente acaba acontecendo, né? E aí o que que eu percebo, né? Eu percebo que nessa correria de fazer uma prova de matemática, eu percebo que as pessoas vão fazer a prova de matemática, né? Então a pessoa fala assim, poxa, eu manjo matemática no ensino fundamental e médio, puxa, eu detonava, né? Eu ia muito bem, então a primeira coisa que eu vou fazer é pegar a prova de matemática e vou lá e vou virar a folha e vou fazer os exercícios, né? Então, o que que acontece com isso, né? Acontece que ao fazer isso, né, a gente pensa que realmente é isso que vai cair na prova, né? O aluno se engana muito, né? Por quê? Porque ele pega uma prova do Enem e a hora que abrir a prova vai falar, nossa, cadê os cálculos? Poxa, mas eu era tão bom em matemática, sempre tirava notas boas, né? E cadê os cálculos na prova do Enem? Né? E aí começa, né? É a mesma ideia quando eu falei para vocês da viagem. Uma coisa é você fazer uma viagem curta de 50 quilômetros, uma outra coisa é fazer uma viagem de 2.000 quilômetros. É muita diferença, né? Isso tem um embate muito grande, né? Então, isso a gente pode pensar aí um pouquinho mais sobre isso, né? Então, algumas vezes eu ouço aí alguns alunos, né, falando o seguinte para mim: ah, professor, já que não dá para estudar matemática, já que não vai dar para eu estudar para o Enem, né, eu vou fazer o seguinte: na verdade, eu vou chutar, né? Então eu vou lá e chuto, né? E se eu chutar, tá tudo certo. Só que, né, abre um parênteses grande aí e vamos refletir um pouquinho sobre isso, né? Como é uma prova que trabalha aí a classificação, né, dentro de uma pontuação, né? Então eles, o Ministério da Educação, o MEC, ou seja, eles já sabem, né, que alguns alunos podem fazer um chute. E fazer um chute, né, isso não quer dizer que você vai bem, né? Então é uma coisa assim que tem que ser pensada, né? Aí a pergunta é, né, que um aluno já me fez, professor, como que eu sei? Como que sabe que o MEC sabe se nós vamos chutar, né? Chutar na verdade, essas questões da prova, né? E tem alguns fatos para a gente pensar sobre isso. Como eles sabem, né? Eles sabem, na verdade, eles se baseiam, né, todas as provas do Enem, desde a primeira edição até a do ano passado, né, de 2019, eles sabem, né, que eles usam mais ou menos uma teoria de resposta do item, né, chamado TRI, né? Então, como que funciona esse TRI? Então, eles sabem, vindo de outras universidades fora do país, que quando uma prova de múltipla escolha, as pessoas eventualmente chutam essas questões, ele já tem aí uma parte que fala, se você chutar essa questão, né, e aí vai estar trabalhando a questão dos pontos, né? Então, só para que vocês tenham uma ideia, mais ou menos funciona assim. Se você fizer uma prova de 100 questões e você acertar 70, acertou bastante, não significa que você vai ter 70 pontos. Como assim, né? Pode ser que você tenha aí 80, pode ser que você tenha 90 pontos aí, né, desta prova que você acertou 70 pontos. Por quê? Né? Porque vai ter questões nesse tri, né, ele vai colocar questões fáceis, questões médias e questões difíceis. Ou seja, né, então pode ser que dessas questões, né, você porventura vai pegar as questões, acertou todas as 70 pontos da prova, são questões fáceis. Não vai fazer muito sentido, né? Não é que não vai fazer muito sentido, né? Ou seja, né, não vai te ajudar tanto quanto você pensar e acertar a maioria, né? E porque tem questões do Enem que elas são mais fáceis, né? Repito, questões médias e questões difíceis.
né? Então, e como eles, né, vão fazer? E lógico, a gente já usando aí os artifícios vai falar, professor, então eu quero fazer só as questões fáceis, né? Como que eles diferenciam isso, né? Pela minha experiência, eles diferenciam isso pelos conceitos, né? Tem questões que têm conceitos muito mais fáceis de ser trabalhado, tem questões, conceitos muito mais difíceis para ser trabalhado. E agora é onde talvez eu vou responder uma das perguntas que me pediram aí, que me falaram aí, né? Por meio das competências, né? E habilidades, a gente pode entender, né? Como que é feito esta organização. Então, vamos a fundo agora, né, na questão do Enem, né, na questão específica mesmo, peguei a prova, estou com a minha questão do Enem. Então, vou começar a fazer minha prova de matemática aí. Então, a primeira coisa que vai acontecer, né, na prova, quando eu começar a resolver a prova de matemática, de ciências, matemática e suas tecnologias, né, na verdade, eu vou me deparar com uma coisa, que é? Começa com um texto. Como assim? As provas vão começar com texto? As provas vão iniciar com um texto. E aí aproveito aí, quem, né, assistiu a live sábado passado, né, falando sobre redação dos professores Marcos e Anderson, aqui também do Rosa Park, né, no qual eles bateram muito nessa tecla, né? Então eu já falo de antemão. Vocês querem bem na prova de matemática? Vocês querem além dos conceitos de matemática, né? Vocês precisam, né, e necessitam de fazer uma boa leitura, de ter uma boa leitura de mundo, fazer conforme o Anderson comentou, junto com o Marcos, né, que vocês organizem para fazer uma redação por semana, né, porque isso vai, afirmo, vai ajudar muito vocês na questão da prova aí de matemática, né? Então, por quê? Porque a prova de matemática, né, no começo, conforme eu já falei para vocês, né, quem não viu ainda ou quem já viu a prova de matemática, começa com o quê? No primeiro parágrafo, até o primeiro ponto ali, ele vai contar uma espécie de uma história, vai contextualizar esses itens, né? E aí depois, o que faz depois, né? Da prova estar toda no primeiro parágrafo aí falando de um determinado assunto, seja ela, né, pode ser todos os assuntos possíveis aí, desde de um pet shop que caiu um exercício desse tipo e vários outros também, né? A gente entende que a gente precisa, por isso que eu falo que precisa se preparar bem, né? Aí vem, depois disso, do segundo parágrafo, depois do ponto, dependendo da prova, dependendo da questão, desculpa, né? Ele fala aí dos conceitos matemáticos dessa prova. E esses conceitos matemáticos, para mim, que entendo, né, ele vai definir se essa prova, na verdade, é uma prova com as questões fáceis, médias e difícil. E como que a gente vai saber disso, né? E aí, como que a gente vai saber quais são esses conhecimentos de matemática, né? Então, esses conhecimentos de matemática, gente, ele é dividido, né, em 7 competências, né? E eles chamaram aí de 7 áreas, tá bem? De 7 áreas aí, daqui a pouco eu vou falar dessas áreas. E aí o que eu fiz, né? E aí aproveita aí também, né? Se vocês tiverem interesse, eu coloquei lá no meu site, né? O www.quitalmathematica.com.br, né? Eu resolvi, né, todas as questões da prova de 2019, da prova azul. Estou aí terminando, fazendo as gravações e vou disponibilizar para vocês lá no YouTube, né? No meu canal também aí no Que Tal Matemática, né? Então, aproveitem aí para estudar, vou ver se eu consigo colocar uma questão por semana, né? Para que vocês aí façam uso dessas questões, né? Peguem essas questões, estudem essas questões, né? Que lá eu estou fazendo conforme eu estou mostrando para vocês, né? Eu fiz em cada questão, quero fazer um vídeo, né? E aí eu não quero fazer um vídeo que dure 3 horas, não. Cada questão vai dar em média de uns 6, 7 minutos, mais ou menos que deu por enquanto nas primeiras
gravações aí que eu já vou disponibilizar para vocês lá no meu canal, só para que vocês entendam aí como pode ser feito essas questões de matemática, e eu vou pedir para que vocês, ao assistir, verifique se realmente as questões estão dentro do médio, fácil, e também das questões difíceis aí, né? Uma outra, uma outra coisa que me chama muita atenção quando eu pego as provas, né, do Enem, né, e aí eu falo para vocês da viagem, né, é que muitas vezes, né, se você, aluno, se você está se preparando para a prova, né, do Enem, se já fez essa prova do Enem, e você sabe, né, que a gente pode fazer olhando na verdade, as alternativas, ela pode nos ajudar a responder muitas questões, né? Então, sempre das 5 alternativas, uma é, na verdade, que não tem nada a ver, as outras duas é para dar uma confundida e sempre vão sobrar 2 questões para a gente fazer análise. Obviamente, para que isso aconteça, né, a gente tem que estar preparado, né? Tem que estar bem afiado, tem que estar, né, conforme aí já falamos, as leituras, né, tudo certinho, e aí a gente tem que estar se preparando, porque muitas vezes a gente olha para as questões aí de matemática, né? E a gente olha as respostas e às vezes é muito mais fácil, né, nós olharmos as respostas, né? E eu mostro isso no vídeo para vocês, tá? Muito mais fácil a gente olhar a resposta e eu chego nas minhas é muito mais fácil para analisar aí, principalmente quando tem 40 questões para ser analisado. Então, as competências do Enem, eu fiz aí um mapa mental sobre essas competências, né? Felizmente, por vídeo aqui eu não consigo mostrar, né? Mas isso está lá no meu canal, lá no meu site, né? Ficam aí à vontade, lá tem aí, se tiver também o que vai cair no Enem lá, eu dou uma mastigada, né? Fazendo todos os itens lá das competências que vão cair, né? O que sempre, na verdade, teve algumas alterações, eles acrescentaram e acrescentam cada vez mais a parte principalmente a parte de análise de gráfico, né? E a parte aí de estatística, tá bem? Então, essa é uma das partes que eu vejo que é preciso estudar, né? Quando os professores falaram com o Anderson e o Marcos falaram sobre a redação, né? Eu quero, né, além de parabenizá-los, né, que eles falaram da importância da leitura, né? Então é importante também vocês aprenderem, né? Isso a gente pode, né, a pedido de vocês, a gente pode fazer aulas aí pensando em análise, estudar análise de gráficos, né? Estudar estatisticamente os gráficos. Por quê? Né, pelas provas anteriores do Enem, né, na verdade, a grande maioria das questões sempre vão cair tabelas e gráficos, né? E é preciso, conforme ler um livro que nós estamos lendo para estudar para as provas, é preciso também que nós utilizamos, na verdade, o artifício de aprender a analisar tabela e gráfico, né? Não é muito usual, né? Então, por que que a gente sabe disso, né? Porque a gente viu aí, né, uma das questões aí que foi pedida para os alunos, né, dentro do IDEB, né, e não só por isso, mas enfim, que aí está pedindo para os alunos fazer uma análise de gráfico e de tabela, né? Então, por isso, né, ao fazer essas questões, né, de analisar gráficos e tabelas, né, as pessoas precisam estar preparadas, né, e precisam se preparar, porque desde uma construção de um gráfico, uma outras construções também de tabela, né, e toda a parte de estatística precisa ser revisada, ser detalhada repito, né, conforme aí o professor Biratã, né, falamos aí sobre a definição de matemática. Matemática não é só cálculo, né?
né? E matemática nunca vai ser só cálculo, né? E aí quando você pega uma prova como essa, a gente verifica que não vai ser nunca que é só cálculo, né? É uma prova que precisa de muitos detalhes, né? Por isso que eu estou, né, fazendo aqui junto com a equipe do Rosa Park, né? Pegando, vou me comprometer de fazer os exercícios, já estou fiz os exercícios de fazer a gravação, de compartilhar com vocês aí todas as informações, né, para que vocês peguem as questões, entendam as questões e vamos aprender juntos aí e nos preparar junto, né? Ah, mas qual é o objetivo disso, né? O objetivo, né, de fazer o Enem, ou melhor, ir bem no Enem, né, ultrapassa aí as fronteiras, né? Tava até vendo no site do próprio Enem, né, do Enem, né, que eles falando aí que tem as parcerias com as universidades fora do país, enfim, né? E aí eu sempre penso, né? E aí precisamos repensar nisso para ver as questões familiares, né? Que poderia pegar essas questões e tá pensando aí juntos. Beleza? Na parte final agora aqui da minha fala, né? Chegando aí a uma hora quase aí da minha fala, tomar uma aguinha para mim falar um pouquinho de mapa mental. Então vamos lá, gente. Então quando eu né, propus para vocês aí uma, uma viagem, né? Pensar numa viagem de 2.000 quilômetros, né? É porque eu quero dizer que uma, quando você pega, na verdade, uma prova como esta, né? Você sabe que você precisa se preparar muito bem, né? E as perguntas como que eu posso me preparar, né? Quando eu vou estudar, o que eu vou estudar no modo geral, não só da matemática, o que eu preciso ler, né? Quando eu vou fazer determinados estudos, as minhas redações e assim por diante, né? E aí, o que eu recomendo como professor, né? Recomendo como, né, educador matemático aí, né, dentro disso. Eu recomendo, né, uma estratégia que funciona-se muito, né, que é uma estratégia e depois, se vocês acharem, a gente pode fazer uma aula aí, né, e aí a gente detalha sobre tudo isso, sobre o mapa mental, né. O mapa mental é, na verdade, uma das estratégias dentre várias estratégias que eu conheço, é uma das melhores aí para que nós possamos organizar esse estudo, seja ela qual for, né? E olhando para a matemática principalmente, né? Então, vou falar aqui aleatório, né? Espero que vocês, né, viajem junto comigo em relação a isso, né? Então, imagine vocês peguem aí como que eu faço esse mapa mental, né? Claro que tem programas que fazem esse mapa mental, tem softwares que ajudam você a fazer o mapa mental, mas tem também o famoso papel e caneta, né? E várias cores de caneta fica melhor ainda, né? Então, o que que é? Você colocar, né? Pega a folha de sulfite, você coloca no meio o que eu proponho. Por exemplo, vou fazer uma viagem, né? Então escreve lá viagem, né? E aí você escreve no meio da folha de sulfite viagem, né? E faz um diagrama, ou seja, faz um círculo nela, e aí você começa a pensar, beleza? Nessa viagem, o que eu vou ter que pensar? Aonde eu vou? Ah, eu vou sozinho? Eu vou de carro? Eu vou, eu vou levar, eu vou, que praia que eu vou? Quantos dias eu vou? Então você vai colocando todas essas informações aí. E depois dessas informações, vocês vão ligando, né? Porque as coisas não adianta, as coisas não são só sozinhas, né? Então, o que eu traduzo isso para as questões, para as provas, né? Para a prova de matemática, né? Eu traduzo o seguinte: você tem que colocar no papel, né? E tenta fazer esse exercício, né? Eu escrevo no papel matemática, né? No centro de um papel matemático. E o que eu sei o que vai cair no Enem? Olha lá, né? Olha lá no site, né? Que eu estou colocando as diretrizes lá das 7 competências, né? Das 7 áreas. Qual é a área que eu sei mais? Aí vocês falam, ó, essa área eu preciso estudar mais, essa área eu preciso estudar menos, essa área eu não faço ideia do que seja essa área.
né, que é uma área, por exemplo, que está falando, que é uma área que envolve um pouquinho a trigonometria, que é uma das disciplinas aí que pega pesado em alguns, né, principalmente a prova de 2019, tem uma questão lá de cosseno, né, que precisa ter muitos conhecimentos, né, essa é uma das questões que precisa ter bastante conhecimento, senão você não consegue resolver essa questão, mas depois que você entende isso, você resolve tranquilamente. Mas é preciso e é necessário que vocês coloquem no papel, gente, né, e aprendam a se organizar em relação a tudo isso, né? Porque você pega uma prova que é de extremamente difícil, de uma concorrência, né? E uma outra coisa que eu quero que vocês, dentro desse mapa mental que vocês vão fazer, espero que façam, né? E pensar nisso, é colocar duas coisas que para mim são muito relevantes, né? Primeira, dentro da prova, né? Eu quero fazer o seguinte: como que você está fisicamente para esta prova, né? Parece que eu vou fazer uma corrida, uma maratona, não, né? Você vai entender que você vai ficar sentado aí pelo menos umas 4, 5 horas, né? E aí, ou 3, 4 horas, né? E ficar 3, 4 horas sentados, você precisa ter né, mas está acostumado, então precisa se preparar. E outra coisa, né? Eu acho que está cada vez mais, né? É a questão mental, né? Então, como estar preparado para uma prova mentalmente, né? E aí é bem importante, por isso que eu acho que se você ainda não está, ou se você estiver no cursinho e está pensando em desistir, este é o momento para você focar, né? Focar porque, né? Com certeza nós, professores e os demais, né? Eu, 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 eu não aprendi seno nem cosseno, né? Mas isso tem 3, 4 questões de seno e cosseno que caiu na prova. Então, o que que acontece, né? A trigonometria, não caiu, é questão de trigonometria, acho que do cosseno caiu uma, depois outros voltadas aí fazendo o ciclo trigonométrico. Mas enfim, né? E aí para que vocês façam este mapa mental, né? Tem bastante coisa aí. Eu fiz um, né? Que está lá no site só para vocês entenderem. Mas se vocês quiserem, né? Aprofundar, a gente, né? Posso junto com a equipe aí, né? Fazer uma aula voltada para a gente construir um mapa mental. Só que eu posso construir o mapa mental do Emerson, né? E posso construir o da Michelle, do Fernando, do Henrique, mas cada um vai ter o seu mapa mental, né? Cada um vai ter o seu momento, né? Então é muito pessoal isso, né? Então a gente explica toda a técnica, né? Existe até livros que ajudam isso, enfim, explica toda a técnica e vocês, né, são responsáveis por construir, na verdade, este mapa mental aí, né? Que eu acho que é de extrema importância vocês, como aluno, né, aprender a fazer, né? Como aluno, aprender também a como organizar todo este mapa mental aí. É uma pena mesmo que eu não consiga mostrar para vocês, né? Eu vou tentar mostrar aqui, tá bem? Só para que vocês, né, vão ver como que vai sair isso daqui. Vou tentar mostrar o mapa mental para ver como, isso bem rapidinho aqui para ver como que, e aí a gente aguarda as perguntas de vocês aí. Lá, vocês estão vendo aí um mapa mental, né? Esse daqui é um dos mapas mentais, né, que a gente pode estar vendo aí. Olha lá, tá vendo no centro aí tá a palavra competência, né, as áreas de conhecimento, né, e dentro das áreas de conhecimento é o que na verdade tem e que vai cair em cada uma das provas aí, né, cada uma dos conteúdos que podem ser estudado aí este mapa mental, né? Então, essa mais ou menos era a ideia, era a proposta, né? O conteúdo é bastante, né? E aí vendo aí, né, sobrou aqui alguns minutinhos para vocês tirarem dúvida, perguntarem, né? Fiquem aí à vontade.